Glória a Deus. Vamos abrir essa manhã a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10. E o início do capítulo 10 é a conclusão do terceiro bloco e também a conclusão da primeira parte. Então, nessa manhã estamos terminando a primeira parte da carta aos Hebreus, e hoje à noite nós vamos iniciar a segunda parte dessa carta. A primeira parte foi maior, nós estamos meditando nessa palavra desde 14 de outubro do ano passado. Fizemos uma pausa em janeiro e fevereiro para o Apocalipse, em março retornamos. E estamos agora terminando a primeira parte, com a conclusão do terceiro bloco. Essa primeira parte se compõe de 3 blocos. E essa é a conclusão do terceiro bloco, cujo título é, repita comigo, Estabelecer o Segundo. O segundo o quê? O segundo pacto. O primeiro pacto, a primeira aliança, foi um pacto provisório. O segundo pacto, com o mais perfeito tabernáculo, não feito pelas mãos dos homens, mas feito por Deus na glória. A sede da Igreja de Cristo Jesus não é na terra. A sede da Igreja de Jesus é o tabernáculo na Nova Jerusalém. O tabernáculo feito por Deus, a Nova Jerusalém, a casa do Pai, aonde Jesus prometeu preparar-nos um lugar e depois voltar. Por isso vimos ontem, Cristo aparecerá de novo para levar para a casa do Pai todos aqueles que verdadeiramente a Ele pertencem. Aleluia. O segundo tabernáculo do segundo pacto, da nova aliança, é perfeito, tabernáculo perfeito, pacto perfeito, baseado no único sacrifício perfeito da história, o sacrifício de Cristo. Por isso é o tabernáculo eterno na glória, onde nós juntos estaremos para a glória de Deus Pai. Vamos ler então esse texto, capítulo 10 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 18. Do versículo 1 ao versículo 18, e é nesse versículo 18 que encerra a primeira parte de Hebreus, e encerra aí este segundo bloco, cujo título então dessa conclusão, estabelecer o segundo. Vamos ler juntos do capítulo 10, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus nessa manhã. Juntos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse:
Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Glória a Deus. Assim nós encerramos esse terceiro bloco e nós vamos nos ater a alguns versículos que nós lemos aqui, nesses 18 versículos, primeiros 18 versículos do capítulo 10, cujo título desse bloco, da conclusão do bloco é inspirado em Hebreus 10, 9. Hebreus 10, 9, onde está a frase: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Repitam. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aleluia. O primeiro pacto, a primeira aliança foi de todo removida para estabelecer o segundo pacto, a nova aliança. Por que uma nova aliança? Porque a antiga aliança era imperfeita, era incompleta e, portanto, ela era falível, suscetível a falhas. A primeira aliança é suscetível a falhas porque ela se baseava no efeito provisório que a lei deveria exercer sobre as pessoas que viveram aquela aliança. É o que nós lemos aqui no primeiro versículo. Vamos ver? Volta aí para o primeiro versículo do capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Repitam só esse versículo. A lei sobre
sobre a qual deveriam viver as pessoas no Antigo Testamento, ela tinha apenas o que nós lemos aqui. Repita essa frase no versículo 1: sombra dos bens vindouros. A lei do Antigo Testamento, a lei estabelecida na Antiga Aliança, ela apenas era uma sombra, uma penumbra, uma pista, ou vamos encarar como uma profecia para aquilo que haveria de vir. Ou seja, através daquela lei, no Antigo Testamento, no Monte Sinai, a lei dada no Monte Sinai, Deus estava estabelecendo com aquele povo uma aliança provisória. Provisória porque ela haveria de ser substituída por uma aliança definitiva. Portanto, aquela aliança, se ela fosse perfeita, não precisava ser substituída por outra. Se ela fosse permanente, não existiria uma que viesse depois dela. Aquela aliança era provisória, porque ela era a sombra dos bens vindouros, apenas uma pista daquilo que Deus ainda, na plenitude dos tempos, iria enviar. Como Paulo diz em Gálatas 4:4, chegada a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando Deus enviou o seu Filho, aquilo que era sombra, aquilo que era apenas a outra palavra que nós temos aí no versículo 1, repita, a imagem, não a imagem real das coisas. A lei no Antigo Testamento não era a imagem real das coisas que Deus queria realizar no meio do seu povo. A imagem real das coisas que Deus queria realizar veio com Jesus. Jesus é a imagem real das coisas que Deus realiza na nova aliança no meio do seu povo. Por isso que aquela lei antiga, que tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas que haveriam de vir, olha como continua o versículo 1. Nunca, jamais, uma redundância aqui, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Baseada na antiga lei é que existiam as antigas ofertas e os antigos sacrifícios que eles faziam. Quais eram as ofertas que eles faziam e os sacrifícios que eles faziam? Eles traziam diante de Deus, eles apresentavam um cordeiro ano após ano para esse cordeiro ser morto. O cordeiro que o povo, segundo a lei, apresentava, não era suficiente para remir os pecados do povo, para purificar as suas consciências, como lemos ontem, das obras mortas. Na obra perfeita de Deus, ele não vai receber um cordeiro oferecido pelo povo, mas um cordeiro que ele mesmo oferece, que ele mesmo dá, o seu Filho Jesus. Aí o João 3,16, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cordeiro na antiga aliança era fornecido pelo povo. Na nova aliança, o cordeiro foi oferecido pelo Pai. O cordeiro foi oferecido pelo próprio Deus. Por isso, aqueles cordeiros oferecidos na antiga aliança e que eram mortos de ano em ano nos sacrifícios que eles ofereciam todos os anos,
todos aqueles cordeiros que morreram no período do Antigo Testamento, eles eram apenas a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Agora nós estamos diante do que são esses bens vindouros e do que é a imagem real das coisas. O maior bem, que não é mais vindouro, porque já veio, é o que o Pai nos deu, Jesus. Jesus é a imagem real das coisas. Por isso a carta aos Hebreus é uma epístola cristocêntrica que nos faz centralizar a nossa atenção toda em Jesus. E esse tema chega ao clímax lá no capítulo 12, onde nós vamos chegar na segunda parte, onde diz que nós temos que correr a carreira que nos está proposta. E a carreira que nos está proposta, Hebreus 12, 14, é uma carreira de santificação. Correr essa carreira que nos está proposta com o nosso olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Porque Ele é o cumprimento de todos os bens vindouros que Deus ia nos dar. Ele é a imagem real das coisas. Aleluia. Portanto, a lei da antiga aliança era apenas sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Essa lei obrigava que se oferecessem sacrifícios de ano em ano. Esses sacrifícios também foram completamente anulados, cancelados, porque Jesus já ofereceu de uma vez por todas a si mesmo como o único verdadeiro sacrifício. Acerca desses sacrifícios, nós lemos aí no versículo 11, Hebreus 10, 11. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Leiam. Assim como a lei antiga era apenas sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, os sacrifícios propostos por aquela lei, que as pessoas deveriam realizar, que o sacerdote deveria ministrar no culto da antiga lei, estes sacrifícios, olha como repete de novo a mesma redundância do versículo 1. Nunca, jamais. Esses sacrifícios nunca, jamais podem remover pecados. A mente do homem, amados, vamos aprender isso daqui. A mente humana decaída pelo pecado de Adão é uma mente que vive procurando se auto-justificar. Vive procurando um senso de autojustiça, de autojustificação. Os homens, por não aguentarem as acusações da sua própria consciência, eles tentam cauterizar essa consciência, realizando sacrifícios. E pensando que através desses sacrifícios, os seus pecados são removidos. Esses sacrifícios não removem pecados. O único sacrifício que remove pecados foi o sacrifício de Jesus, como está escrito no versículo seguinte, versículo 12, veja. Jesus, porém, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Repita. Jesus, porém, tendo oferecido para
Aleluia. O único sacrifício que remove pecados foi o sacrifício de Jesus. Mas os homens que não recebem Jesus, naqueles corações que não recebem, que a palavra de Deus não penetra, a palavra de Deus não penetra em muitos corações. Jesus dividiu a humanidade em 4 tipos de corações, de almas, e só um deles recebe a palavra de Deus. Os outros 3 não recebem a palavra de Deus. Quando Jesus contou a parábola do semeador, o primeiro tipo de gente é semelhante à semente que cai à beira do caminho. São pessoas que estão sempre à beira do caminho. Jesus não é à beira do caminho, Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem pessoas que nunca entram no caminho. A palavra que elas escutam não produz neles o devido efeito que deveria produzir, porque eles permanecem à beira do caminho, à margem do caminho. À margem, os que ficam à margem é o que são chamados de, a gente costuma usar essa palavra, marginais. Ficam marginalizados do reino. Tem muitas pessoas e elas acham que são crentes, e elas acham que são cristãs, e elas acham que são filhas de Deus, por alguma tradição religiosa, ou porque tem o nome no rol de membros de alguma igreja, ou porque batizaram nas águas, ou porque ceiam, ou porque fazem qualquer coisa que é ritualisticamente cristã, ritualisticamente religiosa. Mas elas não estão no caminho, elas não entram no caminho, elas acham o caminho muito difícil, elas acham o caminho muito radical, elas acham o caminho muito apertado. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, e essas pessoas não se sentem confortáveis no caminho apertado, elas querem se sentir mais confortáveis, elas sentem que o caminho tira a liberdade delas, elas não podem fazer o que elas querem, e elas querem fazer tudo o que elas quiserem na terra, e depois de fazer tudo o que elas quiserem na terra, elas querem ir para o céu. Isso não existe. Então as pessoas se acham crentes, mas eles não entram no caminho, eles não entram no caminho. Ouvem a palavra, mas a palavra que eles ouvem, assim como os passarinhos vêm e comem aquelas sementes que caem à beira do caminho, Satanás rouba deles a palavra que lhes é semeada. Satanás rouba a palavra que é semeada. Tem gente que ouve tanta palavra que a gente pensa assim, a gente calcula o tanto de palavra que essa pessoa já ouviu. Ela deve estar bem firme, e de repente ela prova que só estava à beira do caminho, e todas as sementes da palavra que ela ouviu, Satanás roubou, e ela não tem nada. O segundo tipo de pessoas que Jesus falou é aquela semente que cai num solo pedregoso. É um solo que aparentemente era bom, porque era só terra por cima, mas logo por baixo havia pedras. A semente brotou logo, porque a terra por cima era boa, mas a raiz não conseguiu aprofundar, porque encontrou pedras, encontrou pedregulhos, e essa raiz não conseguiu se aprofundar, e a plantinha por fora ficou muito frágil. Os raios do sol a queimaram e ela morreu. Esse tipo de gente são pessoas que não quer mexer nos seus pecados. Os pecados delas são intratáveis. São pessoas que não se santificam. As pedras representam os pecados pessoais. Você sabe que o que leva você para o inferno não são os pecados dos outros, são os seus pecados. Tem muita gente preocupada com o pecado dos outros e não se preocupa com o seu próprio. É o seu pecado que leva você para o inferno. Não é o pecado do próximo. Não é o pecado do seu marido, não é o pecado da sua mulher, não é o pecado dos seus pais, não é o pecado dos seus filhos.
não é o pecado dos irmãos da igreja, é o seu pecado que leva você para o inferno. E nós temos uma natureza humana tão terrível, um caráter tão ruim, que nós não gostamos que mexa nos nossos pecados. Nós queremos ficar guardando os nossos pecados lá dentro. E por fora manter uma aparência de crente. Por fora manter uma aparência de cristãos. Essa é a terra boa, terra aparentemente boa. E você vê essas pessoas recebendo palavra, recebendo muita palavra, mas toda a palavra que elas recebem não se enraiza neles, não cria raízes na vida deles. Eles continuam superficiais, eles continuam instáveis, continuam inconstantes. A palavra não penetra porque os pecados não saíram. Eles estão alojando pecados, eles estão escondendo pecados. No Antigo Testamento teve um homem que escondeu o seu pecado. O nome dele era Acã. Ele roubou lá de Jericó um cetro babilônico, uma capa babilônica, um tesouro que ele achou lá, particular, e guardou lá na tenda dele. Por causa do pecado dele, a nação inteira perdeu a guerra. Josué não entendeu: Senhor, por que o Senhor nos levou a combater contra aquele povo? Se a gente ia perder, muitos de nós iríamos morrer. É porque tem gente escondendo o pecado aí. E não gosta que ninguém mexa no que ele está escondendo. Não gosta que ninguém mexa no pecado. Não gosta, o seu orgulho fica... Se alguém mexer no seu pecado, o seu orgulho fica ferido. Esses são os que ocultam os seus pecados. É o oposto daqueles que confessam os seus pecados. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa o pecado e tira as pedras, esse é que encontra o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, não se ocultarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, duas coisas, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem crente que não está mais confessando. Aliás, antigamente, confissão de pecados fazia parte do culto. Hoje você vai por aí em cultos, não existe mais confissão de pecados. As pessoas de joelhos, até às vezes chorando, sentindo-se imundas diante de Deus, sentindo-se terrivelmente pecadoras diante de Deus, confessando e clamando a Deus para a sua santificação, para se purificarem de seus pecados. Nós estamos vendo uns crentes assim, muito conformados com a sua situação, cheios de pecados ocultos e que ninguém mexe, que ninguém toque e que ele não quer que seja tratado. Esse tipo de crente recebe palavra, a palavra não penetra neles, não cria raiz neles e eles não serão salvos, porque não receberão a remoção dos seus pecados em Cristo Jesus, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus. O terceiro tipo que Jesus falou, a semente que cai entre os espinhos, que representam as seduções do mundo e das riquezas. O que as pessoas estão sonhando é serem ricas no mundo, tá? É ter uma boa vida nesse mundo, é se encher de bens materiais. É um mundo materialista, é um mundo capitalista. E isso são os espinhos, tá? Os espinhos é o materialismo, o capitalismo, o amor ao dinheiro. Paulo disse em 1 Timóteo que a raiz de todos os males que afetam a humanidade, a raiz de todos esses males é o amor ao dinheiro.
E Jesus pregou claramente no Sermão da Montanha: não podeis servir a dois senhores, não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Se o seu senhor é o dinheiro, então o seu senhor não é Deus. Será que o seu dinheiro poderá salvá-lo? E isso é tão sério, o dinheiro ele é tão maligno. O dinheiro que nós temos que trabalhar para poder sobreviver nessa terra, precisamos dele para sobreviver nessa terra. Ele é tão maligno que ele transforma o coração daqueles que o idolatram em corações que são totalmente impossibilitados de entrar no céu. E por essa razão Jesus disse que é muito difícil entrar um só rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Durante o decorrer dos séculos, muitos pregadores do evangelho por aí, para justificar riquezas, para justificar ricos, para agradar gente rica, tentaram aumentar o buraco dessa agulha, tentaram diminuir o tamanho desse camelo, para tentar facilitar um pouquinho. Mas o que Jesus disse foi exatamente o que ele disse. É muito difícil aqueles que são apegados às riquezas, aqueles que amam as riquezas, entrar no reino dos céus, porque essas riquezas, como espinhos, sufocam a semente do reino, a palavra de Deus que eles recebem, são sufocadas por esse materialismo, por esse capitalismo, por essas ilusões do mundo, por essas seduções do mundo e do dinheiro, e essas pessoas acabam gerando em si mesmas um caráter maligno, um caráter fechado, um caráter contrário ao caráter de Cristo, e não tem salvação para elas. Por isso, o que Jesus pregou? Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a barata e a traça corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a barata corroem, onde os ladrões não furam e não roubam. Ajuntar tesouros no céu, sabe o que é? Em primeiro lugar, acumular conhecimento de Deus, acumular sabedoria de Deus. Maria, irmã de Marta e Lázaro, estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dele, e Jesus disse: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Isso é tesouro no céu. O que você ganha através do materialismo, através do capitalismo, você não vai levar nada. Não trouxe nada, não vai levar nada. Jó declarou isso: nu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. Não trouxemos nada a esse mundo e não levaremos nada desse mundo. Os tesouros da terra ficam na terra. O ouro da terra fica na terra. As riquezas da terra ficam na terra. Tem alguns anos que a minha esposa teve um sonho e me falou de manhã que ela viu uma montanha de ouro, e ela perguntou ao Senhor: Senhor, o que significa todo esse ouro aí? Esse ouro significa as riquezas que os homens acumulam na terra. Elas não saem daqui, elas não saem dessa terra, e elas também não compram o céu. Elas não saem da terra e elas não compram o céu. Ajuntar tesouros no céu é guardar a palavra de Deus e, através do ministério dessa palavra, se santificar,
que é o grande tema aqui de Hebreus, em Hebreus, que nós vamos chegar lá em 12 e 14, mas estamos vendo isso em toda a carta, como vemos em toda a Bíblia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem se santifica está juntando tesouro no céu. Quem acumula conhecimento de Deus está juntando tesouro no céu, porque ninguém vai tirar. Essa é a melhor parte que ninguém vai tirar de você. Aleluia. Mas aqueles que querem só tesouros na terra, amados, a Bíblia nos ensina o seguinte, tá? Se isso entristece você, isso entristeceu também o jovem rico. Aquele jovem rico cuja alma agora deve estar no inferno, foi aquele que Jesus falou assim: olha, se você quer me seguir, primeiro vai lá e dá todos os teus bens para os pobres, depois você vem e segue-me. Ele se entristeceu. E por que ele se entristeceu? Porque ele era possuidor de muitos bens. Se essa mensagem entristece você, é porque você é igualzinho a esse jovem rico aí. Você não tem o caráter para ir para o céu. Você tem o caráter de adorar as coisas da terra e com elas ser condenado, porque tudo passará. As riquezas, os bens materiais, tá? Esse luxo que é proposto hoje, esse materialismo que é proposto hoje, que muitos homens ímpios aí, que se aproveitam da posição política em que estão, roubam e se enriquecem, comprando casa, e mansão, e terra, e apartamento, não sei o que mais, se enchendo de bens com dinheiro público. Fazem isso porque o coração deles é como o coração de todos os homens, só que eles estão diante da oportunidade de roubar grandes montantes de dinheiro que deveriam estar beneficiando a saúde pública, beneficiando a humanidade inteira, e roubam para si por causa da ganância do ter, do possuir e do desfrutar das coisas aí dessa terra. Gente que vai em restaurantes franceses para comer um prato que custa $3.000. A palavra de Deus não entra nessas pessoas. No meu ministério eu tenho muita experiência de pregar a palavra de Deus para pessoas de todas as classes sociais. A palavra de Deus não entra no coração de gente rica. Sabia? Porque a riqueza sufoca. A palavra de Deus nos ensina a viver de maneira modesta, usando o mínimo possível deste mundo, porque a figura desse mundo passa. E aquilo que você ganha a mais do que você realmente precisa é uma prova de Deus para ver se você vai ficar com isso ou se você vai usar para ajudar a outros que precisam. E aí você prova que se o que você ganha está sendo para o seu benefício ou se está sendo para a sua eterna perdição. 3 tipos de pessoas que ouvem palavra de Deus, beira do caminho, solo pedregoso, entre espinhos, e a palavra de Deus não vai adiantar nada na vida dessas pessoas, porque elas não recebem a palavra, porque amam a si mesmas, amam muito suas coisas. Ontem nós lemos aqui Provérbios capítulo 1, né, em Provérbios capítulo 1, vamos dar uma olhadinha? Nós lemos ontem à noite, nós estamos lendo Provérbios, hoje nós lemos o capítulo 2. Ontem à noite lemos o capítulo 1. Estamos lendo assim sem comentar, apenas para nos alimentar da palavra durante o nosso louvor. E o versículo 32 disse assim, ó. O versículo 32:
E depois do 33, veja o 32, e o 33 é um contraste do 32. Provérbios 1, 32, 33. O 32 diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Podem repetir? Loucos aqui não são pessoas que têm problemas mentais. Não é louco do sanatório. Loucos aqui é gente que despreza a palavra de Deus por amor ao mundo e por amor às coisas do mundo. Porque a palavra de Deus não combina com o mundo e não combina com as coisas do mundo, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os nécios são os que desconhecem a palavra de Deus, os que rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Nécio vem de nesciência, que é o contrário de ciência, que é não querer conhecimento, rejeitam o conhecimento da palavra de Deus, se desviam da palavra de Deus, são mortos pelos seus desvios, e eles se conformam no mundo e alcançam neste mundo por causa do seu dinheiro, por causa dos seus bens, do conforto em que vivem, eles criam ao redor de si mesmos uma impressão de bem-estar. A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas, 33, Deus está dizendo aqui claramente: o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Repita o 33. Aleluia. O que me der ouvidos é o que recebe a minha palavra. Quem está à beira do caminho dá ouvidos? Respondam. Solo pedregoso dá ouvidos? Semente entre espinhos dá ouvidos? 3 tipos de gente que não dão ouvidos, que a palavra de Deus não penetra neles. Por mais que escutem palavra, essa palavra não terá efeito positivo neles. A semente se perde neles. E eles vão para a perdição. Jesus só deu um exemplo positivo dentre quatro exemplos. Jesus só deu um exemplo positivo. Aquele que recebe a semente e nela o fruto é produzido. A terra boa. A terra boa semeada. A terra boa que recebe a semente, ela produz o desejado fruto. O fruto do arrependimento, o fruto da conversão, o fruto da santificação, o fruto da transformação de vida, o fruto do Espírito Santo, os frutos do reino de Deus aparecem na vida dessa pessoa, que é uma terra boa semeada. Jesus é a palavra que produz isso. O que acontece com as pessoas dos outros tipos de terreno que não recebem a palavra de Deus? Como elas não recebem a palavra de Deus, porque elas acham a palavra de Deus muito difícil, elas ficam tentando comprar a remoção dos seus pecados, tentando driblar ou cauterizar a sua consciência com sacrifícios que eles mesmos inventam. Tá? Sacrifícios que eles mesmos inventam. E como diz aqui em Hebreus, esses sacrifícios, Hebreus 10:11, final de Hebreus 10:11, nunca, jamais podem remover pecados. No catolicismo, tem gente que anda por aí
daqui para Trindade, andando a pé, achando que esse sacrifício vai remover seus pecados. Ulisses me contou de um homem que ele pegou na estrada de Brasília, vindo de Brasília, ele ia até Trindade carregando uma cruz de madeira. Carregando uma cruz de madeira. Ulisses que parou o carro falou: meu irmão, você não precisa fazer isso não, Jesus já carregou essa cruz aí, Jesus já fez o sacrifício. Aí ao mesmo tempo que Ulisses estava pregando para ele a palavra, parou uns carros lá de católicos e falou assim: ó, parabéns pelo que você está fazendo, que coisa boa que você está fazendo. Sacrifícios inúteis, sacrifícios vãos, sacrifícios que não removem pecados, mas a pessoa fica com a consciência cauterizada. A mesma coisa tem acontecido no meio das igrejas evangélicas, não é desde sempre, não. É desde pouquíssimo tempo para cá, amados. De meados dos anos 80, da década de 80 para cá, as igrejas evangélicas foram inundadas por uma tsunami de sacrifícios vãos. Onde as pessoas acham que tem que fazer muitos sacrifícios para merecer de Deus alguma coisa, para purificar as suas consciências. Eles chamam esses sacrifícios de campanhas. Campanhas é um dos nomes que dão a esses sacrifícios. Não pode quebrar a campanha de 7 dias, de 7 quartas-feiras, ou tem que subir o monte da Capuava ali 7 vezes, ou tem que jejuar não sei quantos dias na semana, e tem que fazer o jejum de Daniel, ou jejum de não sei do que, ou 21 dias não sei do que, ou 40 dias não sei de que. Todos estes sacrifícios são sacrifícios vãos. Nunca, jamais podem remover pecados, porque o sacrifício que remove pecado é o sacrifício de Cristo. O único sacrifício que nos resta, tá? O único sacrifício que nos resta a fazer não é pela remoção da nossa culpa, não é pela remoção da condenação. O sacrifício pela remoção da culpa, pela remoção da condenação, Jesus já realizou. O único sacrifício que nos resta fazer agora é o que nós vamos ler. Vamos encerrar essa manhã lendo na palavra. O único sacrifício que nos resta como cristãos é o que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu em Romanos 12, 1 e 2. Os 2 versículos. Romanos 12, 1 e 2. Os 2 versículos desenvolvem a ideia do único sacrifício que Deus requer de nós, que já tivemos a nossa culpa, a nossa condenação removida pelo sacrifício de Cristo Jesus, que substituiu o primeiro pacto, a primeira aliança, que era feita de muitos sacrifícios. Jesus remove o primeiro pacto para estabelecer o segundo pacto. Neste segundo pacto, ele já levou de uma vez por todas a nossa condenação, a nossa culpa, deixando para nós apenas realizar este sacrifício que vamos ler agora e que se resume numa palavra que nem está escrita aqui: a santificação. A santificação é o único sacrifício que nós temos que realizar. Como se realiza a santificação? Fazendo isso que vamos ler agora. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo disse aqui é exatamente a prática da santificação. Apresentar a Deus o seu corpo, não morto, o corpo vivo, portanto o corpo com a alma e o espírito, por sacrifício agradável a Deus. O que significa? Apresentar a sua vida incontaminada do mundo, não conformada com o mundo, não influenciada pelo mundo, não amante do mundo, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus, e quem se torna amigo do mundo, a si mesmo se constitui inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E por isso Paulo diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não tomar a forma desse mundo, não fique aí nesse mundo querendo buscar uma impressão de bem-estar aqui nesse mundo, porque enquanto estamos nesse mundo somos estrangeiros e peregrinos, estamos aqui atravessando o vale da sombra da morte. E Davi disse, ainda que eu atravesse esse vale, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, porque esse século vai terminar, esse mundo vai terminar. O que estamos fazendo aqui? A nossa santificação. Santificar-se aqui é transformar-se. Transformai-vos. E essa transformação ocorre pela renovação da nossa mente. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus na nossa cabeça. É a palavra de Deus na nossa mente. Por isso, o homem do Salmo número 1 é o nosso modelo. Alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu acho incrível o que estão fazendo aí com os jovens, né? Porque hoje em dia no Brasil, né? Hoje em dia no Brasil, todo mundo quer estudar para medicina. Mas é porque tem amor à saúde? Não, é porque tem amor ao dinheiro que isso vai dar. E as escolas querem só passar a gente para medicina. E aí, os alunos têm que estudar. Não tem tempo nem de palavra, não tem tempo nem de Bíblia, não tem tempo nem de orar, e não tem tempo de mais nada. Aí quando entra na medicina, né? Igual o Mateuzinho está na medicina, é ralando, estudando. Por quê? Tem que estudar demais para ser um médico. Você não tem ideia do que tem que estudar para ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus. O homem do Salmo número 1 entendeu isso. E mais do que essa molecadinha está ralando aí para ter uma profissão aqui na terra, ele está ralando para que a palavra de Deus seja formada nele, para que Cristo seja formado nele. É isso que significa lá no Salmo número 1, que ele está meditando de dia e de noite na palavra, meditando de dia e de noite na palavra de Deus, para que Cristo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, seja formada nele. Porque a palavra de Deus é o único instrumento de Deus para nossa santificação, e por isso Jesus orou por nós em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, amados. É a palavra de Deus que santifica. Eu estou assim, saturado de ver
que antes de qualquer crente se desviar, a primeira coisa que começou a acontecer na vida dele é não ter mais tempo para a palavra. É deixar a palavra. Deixou a palavra, você deixou a única coisa que te purifica. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A primeira coisa que as pessoas deixam é a palavra. Dias depois disso, pode ser dias, pode ser semanas ou pode ser meses, ela vai entrando num processo que ela vai cair no desvio. Ela vai se desviar. Deixou a palavra, que diz o Salmo, medita na sua lei uma vez por mês? Alô? Medita uma vez por mês na palavra? Uma vez na semana? Será que é uma vez no dia? Medita de dia e de noite. Meditação constante na palavra de Deus. Se você deixar isso, pelos motivos que você achar mais razoáveis, você pode ter motivos que você acha os mais razoáveis, acha que tem razão, é porque eu estou trabalhando demais, é porque eu estou estudando demais, então não está me sobrando tempo. Parabéns para você. Então que o seu estudo e que o seu trabalho leve você para o céu. Vai levar? Vai levar? Para onde vai levar o seu estudo, o seu trabalho e o fruto do seu trabalho e o fruto do seu estudo? Para onde vai levar você sem palavra? Diga para onde vai levar? Mais forte. É exatamente para lá que você vai. Você vai para lá com a melhor das boas intenções. É por isso que falam o ditado: de boas intenções o inferno está cheio. É porque, gente, cheio de boa intenção, porque eu tenho que trabalhar para sustentar a minha casa, porque eu tenho que estudar para ter a minha profissão, porque eu tenho que ralar, então não estou tendo tempo de palavra, não estou tendo tempo de oração, não estou tendo tempo de congregação. Tudo que faz parte do reino de Deus, você não tem tempo para isso. Exatamente o oposto do que Jesus pregou e disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É exatamente isso que você não tem tempo. E é isso que determina onde você vai parar. Eu gostei da frase que eu li num carro aí uma vez, aí num adesivo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Por mais que ache que está fazendo coisas úteis no seu tempo, você está perdendo todo o tempo da sua vida com o que não alimenta, com o que não salva, com o que não purifica, com o que não santifica. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Trabalhar, todos temos que fazê-lo. Estudar é a preparação para uma profissão, preparação para trabalhar. Todos têm que fazer. Todos temos responsabilidades materiais. Mas essas responsabilidades não são a prioridade da nossa vida, porque a nossa vida não se resume a esses míseros 70, 80 aninhos que você vai viver nessa terra. Isso não é nada. Mas o restante da eternidade que você ainda tem que viver e que nenhum centavo que você ganhe vai te ajudar para nada. Amados, eu não sei você, mas eu vou dar esse testemunho para você. Jesus me encontrou há mais de 30 anos
E uma coisa Ele colocou no meu coração: eu não negocio a vida eterna com nada. Eu não troco a vida eterna por nada. Por riqueza nenhuma. Por propina nenhuma. Por dinheiro nenhum. Eu posso ir para a sarjeta e viver de migalhas. Mas eu não troco a vida eterna por nada nesse mísero planeta, nessa humanidade pérfida, mórbida, morta, incrédula, anti-Deus, anti-Bíblia, anti-verdade, cheia de soberba e de orgulho e de avareza. Eu não negocio a vida eterna. Eu imagino o que Paulo sentia no coração quando ele falava de certas pessoas que caminharam com ele no Evangelho e depois ele teve que escrever assim, ó: fulano e Beltrano me abandonaram por amor ao presente século. Tem muitos abandonando a Deus por amor ao presente século. Quem ama o mundo não é de Deus. Quem é de Deus não ama o mundo. Glória a Deus, amados. Como você vai provar que você é de Deus? Amando a Deus e não ao mundo. Como você vai provar que não é de Deus? Amando o mundo e não a Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Oremos ao Senhor nessa manhã.